Tá, gente. Oi, Oi, Rita. Oi, presente. Tá presente? Tá, vou anotar aqui o seu nome, viu? Ô, valem duas presenças, gente. Que é isso? Tô dentro. Não é por isso, não. É porque é importante o tema. Oi, Monique. Oi, Rita, tudo Oi, bem? Régila linda. Estamos aí, tá, gente? Levando, vamos levando, né? A prefeitura tá puxada. oi, Você tá em greve Rita! ainda? Não, Quanto tempo, voltei. Rita? Oi, Rita. Oi! A minha vizinha, que não é Oi! mais minha vizinha. Hoje eu soube que as escolas municipais vai ter agora música, né? É obrigatório agora também. Então, eu tô meio desinformada. É, saiu hoje. Eu tô assim, digitando SGP, gente, desde fevereiro. Vou até dar uma parada aqui, vou acompanhar, assim. Sabe, SGP é o diário, né? Não acaba mais. Já tá com isso aí de novo, cara? Mas vamos lá, né? Fé aí. Vai ser boa hoje, sextou. Calma aí que o nosso convidado tá chegando aí. Boa tarde. Oi, Mila. Oi, Boa boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde, Mila. Boa tarde. Nosso convidado chegou. Boa tarde, Miguel. Miguel, nosso convidado já está aí já. Bom dia, professor, tudo bem? Desculpa pelo atraso. Boa tarde, Miguel. A todas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. 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 Bom dia, Boa professor. tarde. Sim. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Tudo bem? Como Hoje, vocês estão? então vamos lá. Miguel, Oi. a gente é da Escola Maria Augusta Saraiva, tá? Fica aqui no bairro Bela Vista, tá bom? Ali, bairro Bela Vista, que é um bairro bem do centro, né? Bem centralizado, perto do Bexiga, na Rua Major Diogo, é uma rua de referência, né? Referência do teatro, referência cultural aí na cidade de São Paulo, tá? E aqui está os professores da Escola Maria Augusta Saraiva, os alunos, tanto alunos dos anos iniciais, como também alunos dos anos finais, tá? Para estar aqui compartilhando com você um pouco dessa história da África, né? E, assim, esse projeto aqui meio que a Camila que encabeçou, Camila de História, Monique, e a gente meio que está juntos, né? Nesse projeto, que é o projeto Sextou, que acontece todas as sextas-feiras, por isso chama Sextou, né? Quer dizer, que legal, né? E então o nosso objetivo aqui é trazer pessoas bacanas, legais, como você, como foi o Paulo Stocker, como foi o Felipe Torres. Monique, era Felipe? Isso mesmo. Felipe Torres? Aham.
Felipe Torres, né, que falou sobre materiais recicláveis, e hoje tem você aqui para conversar com a gente, falar um pouco da sua história, do seu país, né, e que assim, eu vi o material, que tem coisas super bacanas, e aí a gente pode meio que já começar, se você quiser já se apresentar, né, e aí fique à vontade aí, tá bom? Tudo bem. Primeiramente, vou me apresentar aqui para quem não me conhece, que praticamente aí me conhece, né? Meu nome é Miguel, sou de Cabo Verde, atualmente morando aqui no Brasil. E hoje tenho o prazer de estar aqui com vocês para falar e um pouco com vocês a história da África. Legal, Miguel. Então, assim, a gente vai começar a Monique, que é a professora de História que está aí. Não sei se você está vendo a Monique, essa loira, essa professora com os cachos loiros, bonita. Estou vendo. Ela vai compartilhar aí o material para a gente estar conversando e iniciar essa conversa. Tá bom, Monique? Tudo bem, sem problemas. Quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, assim, só na hora que for falar, a gente vai deixar ele ligado, tá bom? Acho que tem um aluno que está com o microfone ligado, está com o Lucilene. Por gentileza, clica aí no microfone para desligar. Depois você liga. Peraí. Consegue achar aí? Do ladinho da filmadora aí, ó. Clica aí. Isso. Pode ir, vamos lá. Acho que a gente já pode começar, Miguel, iniciar essa conversa, né? Sim, então já pode pular essa foto aí. Vou entrar logo no contexto para ficar melhor. Então, nessa foto, nessa imagem, dá para vocês ver o continente africano, que é todo aquele espaço verde aí que vocês estão vendo, no ponto de vista de muita gente. Quando a gente está falando de África, muita gente pensa que a África é um país, mas não. A África é um continente formado por conjuntos de países, onde contém 54 países. Então, ela é o terceiro maior país do mundo. Então, quando a gente fala de África, a gente está falando de um conjunto de países, não especificamente um país só, é um continente formado por países. Vamos para a próxima foto para falar mais. Então, nessa foto, a gente tem a mapa da África, onde aquelas partes amarelas aí são todos os continentes africanos. E aquelas partes cinza também são os continentes africanos. Mas é assim, hoje em dia, a África subdivide em duas Áfricas, que a gente chama de duas Áfricas, que é a África do Norte, onde é composta por populações brancas, e a África subsaariana, ou seja, que é a África preta, a África negra. Vocês devem estar perguntando, mas se a África só representa povos pretos, mas não, a África tem povo branco também. Então, vocês perguntam, como que esses povos brancos foram parar na África? Então, esses povos brancos foram parar na África, eles não são povos nativos ou povos descendentes do continente africano, são povos que se introduziram no país africano para poder introduzir a cultura e a religião deles, que são os povos islamitas, ou os povos árabes. Então, nos meados do século 7 e 8, os islamistas expandiram-se pelo mundo todo. Então, nesse caso, eles expandiram pela África para tentar introduzir a religião deles no continente africano. Então, quando eles chegaram no continente africano, existia um povo, sim, habitando naqueles países. E esses países
são apenas 6 países. Como vocês estão vendo, aquelas partes cinzas aí, são 6 países, onde são o Egito, a Argélia, a Líbia, o Marrocos e o Sudão. Então, esses países são países que a gente considera como África do Norte ou África Branca. Então, quando esses povos islamitas introduziram no continente africano, haviam povos negros habitaram nesses 5 países que eu falei para vocês. Então, como eles eram em grande quantidade, eles chegaram já dominando esses espaços. Eles chegaram já dominando esses espaços do continente africano. Com o passar do tempo, eles conseguiram ter o domínio total desses países. Então, os povos negros que residiam nesses países fugiram todo pela parte da África negra, que são aquelas partes da mapa amarela que a gente está vendo aí. Então, foi assim que foram introduzidos os povos brancos no continente africano. E aquelas partes amarelas e a outra parte cinza, ela está dividida por um deserto, o terceiro maior deserto do mundo, que é o deserto de Saara. Esse deserto divide esses 2 povos, os povos brancos e os povos negros. Vamos para a próxima foto para falar um pouco? Então, Ô, Miguel, só uma pergunta aqui, já que você já está... Bom, eu não sei se a gente já pode também ir perguntando, assim, conforme você está falando. fique à vontade. Você poderia voltar um pouquinho lá no mapa? Pode voltar. Isso. Pode voltar e perguntar, fiquem à vontade. É que você falou dessa questão da África branca, da África negra, né? Mas assim, o Egito, por exemplo, aconteceu um embranquecimento, né, dentro da própria história dos pesquisadores, de trazer o Egito essa questão de ser branca, né? Porque na verdade o Egito ele foi uma civilização, iniciou uma civilização negra, né? Exatamente. Os faraós da dinastia, primeiro, né? Da 24ª dinastia, não me lembro muito bem, mas que traz essa questão do Egito Negro, né? E eu acho que isso também, eu acho que os pesquisadores meio que tiraram, né, isso do contexto, né, para meio que subestimar o negro também, né? No sentido de conhecimento, no sentido de tecnologia, porque imagina, o Egito foi o país, né, que criou o papiro, né? Foi o povo negro que fez isso, né? Então, como que você vê essa questão também desse embranquecimento que foi feito pelos historiadores e também desse embranquecimento que foi feito pelo próprio cinema, né? De Hollywood, por exemplo. Você vai assistir um filme de Hollywood, vai lá assistir Cleópatra, por exemplo, Calisteu, né? Então, assim, não tem essa representatividade, né, negra nessa parte que existe, né? Existiu, né? Esse embranquecimento, assim. Você tocou num ponto extremamente importante. Por que eu falo extremamente importante? Porque, tipo assim, tiraram os negros do contexto, praticamente, de toda a história. Não tô entendendo nada. É que a televisão, hoje em dia, praticamente não apresenta o povo negro como os habitantes daquelas ilhas principais, que é Marrocos, o Egito, que faziam parte sobre o Rio Nilo, durante toda essa história. Então, tipo assim, quando os povos brancos introduziram no continente africano, a partir daquele momento, a história bíblica foram contadas tudo no povo branco, mas antigamente no Egito não existia povo branco, eram tudo habitados por negro. Você está entendendo? A televisão, as cenas bíblicas mesmo, hoje em dia na televisão só mostra contracenando com povos brancos. Você está entendendo? Então, inverteram totalmente o rumo e o contexto da história. Você está entendendo? Os povos negros deveriam, sim, entrar nessa história, mas não. Subestimaram os povos negros e
botaram os povos brancos nessa história, onde não deveriam entrar, porque o Egito era comandado pelos negros. Você está entendendo? Então, a partir do momento quando os islamitas introduziram no continente africano, passaram a contar a história tipo com os povos brancos. E eu vejo esse ponto um tremendo absurdo. Legal. Vamos lá, então. Pode seguir, Miguel. Aqui podemos ver o deserto de Saara, como eu tinha falado para vocês, é o terceiro maior deserto do mundo, entendeu? E esse deserto subdivide, ou seja, divide esses dois povos, o povo negro e os povos brancos. Esse deserto também já fez a cena de várias novelas brasileiras. Temos várias novelas brasileiras que já passaram no Egito, no Marrocos. Vocês estão entendendo? Vamos para a próxima foto. Então, nessa mapa, podemos ver os 5 continentes onde foram colonizados pelos portugueses. Ou seja, os países que hoje em dia a gente fala português, que é o Guiné-Bissau, o Cabo Verde, o São Tomé e Príncipe, a Angola e o Moçambique. Essas são os países, ou seja, os países que a gente fala português na África só. Dos restos, todos falam inglês, francês, e é bem comum os povos da África falarem mais de uma língua. Não tem nenhum país na África que os povos falam somente uma língua. Variedade de língua. Tem uma pergunta no chat para o professor. Ô, Miguel, tem uma pergunta aqui que eu vou ler para você, que eu acho que é do Erivelto, que é o professor da escola, tá? E ele faz um relato aqui, que ele fala assim, uma pergunta sobre isso que o Ricardo falou. Há 2 anos, tive um aluno angolano na 3ª série do ensino médio. E um dia presenciei outros alunos chamando ele como africano, em tom pejorativo. E ao conversar com ele, ele me diz o seguinte: só soube que era negro quando chegou ao Brasil. A concepção de racismo não fazia parte da vida dele até então. Ele vivenciou isso também. Acho que ele está falando que é quando, né, ele chegou aqui, ele começou a vivenciar essa coisa de racismo, né? Você está perguntando se você vivenciou também. É isso, Elivelto? Se o Elivelto quiser falar aí também. É isso aí. Eu queria saber, me chamou a atenção isso, e até hoje eu lembro, porque era o primeiro ano dele no Brasil, desse rapaz. E nós estávamos zoando ele, daí eu percebi quando ele foi chegando na sala, chamei a atenção da sala, depois chamei ele em particular, e ele falou isso, que ele não tinha percebido que ele era negro, porque de onde ele veio não tinha isso. Então, ele começou a perceber o racismo quando ele chegou aqui. Então, eu queria saber aí dele se ele vivenciou isso também ao chegar aqui. O áudio tá muito ruim, eu não entendi direito. Pode falar, por favor, de novo? É que ele tá com um problema, que o áudio dele tá ruim, viu? Então, deixa eu explicar para vocês vão conseguir entender melhor. Pro, qual é o nome dele completo? De quem? Do Miguel? Do Miguel, vocês estão perguntando? Sim. Miguel dos Reis. Pode. Ok, ó, Miguel, aí, Miguel dos Reis, tá? Miguel, você pode responder então lá a pergunta do Orivelto, que eu acho que a Priscila agora vai entender. Para falar a verdade, eu fico muito sentido com essa criança, sabe por quê? Porque na África não existe isso de racismo. Porque a gente vê todo ser humano, a gente vê todas as pessoas como ser humano, a gente não enxerga isso como preconceito. Se a pessoa é pobre, a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que é. Se a pessoa é negra, a gente tem que aceitar a pessoa do jeito que é. É a mesma cor de sangue que corre na veia de um branco, que corre na veia também de um povo preto.
Se você cortar um branco, vai sair sangue. Se você cortar o preto, vai sair a mesma cor de sangue. Você está entendendo? Então, a gente não deve ver um ser humano, porque é negro, com preconceito. Eu, no meu caso, eu nunca sofri preconceito, porque eu sei muito bem colocar no meu lugar, e se eu já sofri, eu não percebi. Então, eu não posso falar que eu já sofri. Mas eu já presenciei várias pessoas sofrendo preconceito na minha presença, e eu acho isso uma falta de maturidade das pessoas, porque a pessoa tem que ter maturidade em aceitar as pessoas do jeito que elas são. Preto ou branco, somos todos seres humanos. A gente tem que olhar para outras pessoas com mais humildade, você está entendendo? Abraçar todo mundo como ser humano, mas se não com racismo. Eu acho que as pessoas que enxergam outros com racismo, praticamente são pessoas que julgam bastante a aparência das pessoas. E quando a gente julga a aparência das pessoas, a gente não enxerga o interior que a pessoa tem de bom para oferecer. Você está entendendo? Então, em relação a mim, eu nunca sofri preconceito. Se eu já sofri, eu nunca soube, porque nunca percebi. Eu já fiz um trabalho sobre imigração, eu também nunca fiz isso com as pessoas. É muito bonito que você tenha maturidade para nunca fazer isso. E isso eu vou falar mais uma coisa só antes de a gente pular para a próxima foto. Em relação a essa criança, que ele falou que ele nunca sofreu preconceito, que aqui no Brasil agora ele está sabendo como que é. Eu peço para que vocês abraçam ele com muito carinho, porque são povos, são crianças que vivem longe do seu país e tem bastante necessidade de pessoas do seu país. Então, praticamente, numa sala de aula onde tem uma turma inteira de população branca, e ele é o único negro. E eu peço para vocês abraçarem ele com muito carinho, porque ele sente isso na pele. Ele para um pouco e olha para ele e ele fala, com sala de gente branca e eu sou eu preto. Ele também se sente um pouco excluído. Você está entendendo? Então, são essas crianças que precisam bastante amor e carinho para que eles possam se sentir bem recebidos e bem acolhidos. Você está entendendo? Ô, Miguel, e pensar também, né, que atitudes que nem da Priscila, né, que ela falou aí para você agora, e de não... Né, Priscila? Fala aí pro Miguel de novo aí do seu trabalho. Pode falar. Eu já fiz um trabalho sobre migração que lá dizia que tudo o que aconteceu com eles, muito sofrido a vida deles, dos negros, e eu aprendi a nunca fazer isso jamais na minha vida, e também quando pegar alguém fazendo isso, não deixar. Exatamente, você está certa. Continua fazendo isso. Muito bem. Vamos lá? Vai lá, Monique. Ô, Ricardo. Pois não. Exatamente nessa foto que eu queria tocar mais. Então, quando a gente... Agora vou entrar um pouco no contexto sobre Cabo Verde. Eu tinha falado para vocês que na África existe 54 países, mas tem estudos que revelam que fala que na África não tem 54 países, que só tem 53 países, porque Cabo Verde não é um país africano, mas eu considero Cabo Verde como um país africano. Então, eu vou mostrar para vocês no mapa onde que fica a ilha de Cabo Verde. Então, ela não é um país... Bota a foto aí, Ricardo, por favor. Só um pouquinho, Miguel. É que alguém compartilhou, aí saiu o compartilhamento da Monique. Ô, Monique, você pode compartilhar de novo? Que eu acho que saiu. Renan quer perguntar alguma coisa? Cadê Monique? Sim, é que eu queria saber se, como antigamente tinha muitas guerras, eu queria saber, entre essa divisão entre os países, tiveram guerras. E se teve essa diferença de níveis, se alguém é maior, se alguém é menor, pela cor. Teve bastante guerra, sim. Em relação aos povos que se introduziram na África, nessa época teve bastante conflito, porque eles chegaram já querendo impor a cultura deles e a religião deles. E os povos africanos não aceitavam isso, porque eles já tinham a cultura deles e a religião deles, que era coisas típicas dos países deles, vocês estão entendendo?
E aí criou todo esse conflito. Por quê? A África Branca queriam tomar todo aquele território onde pertencia o Egito, o Marrocos, a Líbia, a Argélia. Eles queriam dominar e tomar tudo, e os africanos não queriam deixar. Mas aconteceu que eles conseguiram, porque também eles vieram com uma grande potencialidade do islamismo, então eles conseguiram dominar. Tanto que, na África Branca, o que mais reina lá é o predomínio da população branca. E também tem uma forte influência da cultura árabe, porque são os povos árabes que introduziram lá no país. Também tem um predomínio da religião islâmica e também é considerado a parte do mundo do árabe, você está entendendo? Enquanto que na parte preta agora a gente tem o quê? Que a gente considera da África preta. A gente tem o quê? Possui a maior parte da população negra. Os elementos culturais são próprios do continente africano. Você está entendendo? São do continente africano. Eles continuaram com a cultura deles, a religião deles. Não pegaram a religião dos povos que se introduziram na África. E também a maior parte da população predominante é de extrema pobreza. Vocês estão entendendo? É de uma extrema pobreza, que é a parte da África preta. É por isso que tem bastante gente pobre na África, por causa disso. A parte mais rica da África são aquelas partes onde ficava o Rio Nilo, o Egito, o Marrocos. Essa era a parte mais rica da África. Então, eles predominaram e tomaram tudo. Por isso que a África ficou com a maior parte da população numa extrema pobreza. Que egoísmo. E ainda tem... Bora lá, vamos lá. Então, nessa mapa, não sei se vocês vão conseguir ver direito, porque está muito pequeno. Agora eu vou falar para vocês onde fica Cabo Verde. Quando a gente fala de Cabo Verde, é o que eu tinha falado para vocês, muitas pessoas não consideram Cabo Verde como um país da África, mas é um país da África. Então, ele fica na costa da África. Ele não fica situado no continente africano. Ele fica a 500 mil quilômetros da costa da África. Então, Achei. Ele não fica justamente no continente africano. Passa a próxima foto aí. E ainda tem esse... Tem Eu pergunta? queria só ainda falar. A Monique passou lá ela foi mostrando na cacetinha onde estava a tudo bem. Muito obrigado, Monique. Então, aqui a gente tem as 10 ilhas que compõem o arquipélago de Cabo Verde. Cabo Verde é formado por ilhas. É um arquipélago formado por 10 ilhas, nos quais esses 10 ilhas, nenhuma ilha você consegue ir, tipo assim, de carro. Para você pular de uma ilha para o outro, você só vai de barco ou avião. Então, nessas 10 ilhas, a primeira ilha a gente tem que a ilha de São Antão, depois a gente tem a ilha de São Vicente, depois a gente tem a ilha de Santa Luzia, depois vem São Nicolau, depois vem a Ilha do Sal, depois vem a Ilha de Boa Vista, depois vem Maio, depois vem Santiago, depois vem Fogo, e depois vem a Brava. E a maior ilha de Cabo Verde é a Ilha de Santiago. É a maior ilha de Cabo Verde. E também é a cidade mais populosa. Mas você mora em qual delas? Eu moro em Santiago, a ilha mais grande. E a mais populosa. Eu queria ainda continuar falando sobre isso, se ainda hoje tem essas guerras entre as divisões. Ou já acabou, tá tudo em paz? Não, até hoje ainda predomina isso. Eu também tô curiosa. Estão ali, né, gente? Que tá mostrando, né? Olha lá, olha. Mas já devia ter essa parte. Mas o que a gente quer saber se ela ainda continua, se ela tá em, tipo, quebrada? Ou se Ela é tá quebrada. Ela é quebrada, porque Cabo Verde não fica no continente africano, ele fica no meio do oceano. Ele é um arquipélago, onde ele é formado por 10 ilhas. E essas 10 ilhas ficam todas no meio do mar, você está entendendo?
ficam todos separados no meio do mar. Você está entendendo? E até hoje ainda existe isso, não tem como mudar. Ou seja, né, Miguel, elas continuam lá quebradas, né? Como diz a Priscila, né? Estão todas ali. Continuam lá quebradas. Né? Então tá tipo em ruínas, né? Tanto que o próprio nome se dá às ilhas, porque eles ficam todos separados e jogados no meio do mar. Então, essas ilhas, Pri, essas ilhas são cidades já, tá? São países ali, tá bom? Tem casas, tá bom? Tem gente morando lá. Tá? Sim. E essas ilhas são... Então, já que não são do continente africano ou não? Não são do continente africano. Se não... Não são do continente africano. Essas ilhas... Então, são de que continente? Ele não é um continente, ele é um arquipélago. Por que que é um arquipélago? Ele não está no continente africano, mas ele está no costa ocidental da África. Ele está no costa ocidental da África. Então, ele está perto da África, mas ele não está concretamente situado no continente africano. Você está entendendo? Ele é um arquipélago onde ele é afastado no meio do mar. Uma coisa também. Dá para voltar um pouquinho, né, Miguel? Só para ele observar isso, né? Voltar um pouquinho. Aqui, ó. Exatamente. Se você conseguir ampliar essa foto, tem uma pequena parte amarela que você pode ver o arquipélago de Cabo Verde, comparando ela com toda a mapa de África. Dá para ver aí. E ela não está. Olha, Miguel, a Monique, ela tá passando a setinha lá em cima, tá vendo? Onde? Eu não tô vendo. Sim, eu tô vendo. Tá lá em cima na ponta. Onde? Eu não tô vendo, gente. Na mapa ele aparece apenas um pontinho. Você tá entendendo? Porque é bem pequenininho, Qual é o nome? Que, na verdade, aquele pontinho, né, Miguel, são essas ilhas que você mostrou, né? Exatamente. E quando eu tinha visto lá na imagem do Cabo Verde, eu achei que era aqui no Brasil. Pode voltar na outra imagem, que eu não vi direito qual era. Obrigada. Agora eu vi. Agora viu? É bem pequenininho. É bem pequenininho ali, bem no finalzinho do mapa. É muito pequenininho. Pra mim, a mais pequena é a Maurício, eu sei. É porque são formados por ilhas mesmo. A gente tem 10 ilhas, mas apenas 9 ilhas são povoadas. E a gente pergunta, mas por que tem 10 ilhas e só 9 é povoado? Ou seja, só 9 habita pessoas. Vocês devem estar perguntando isso. Então, a gente tem uma ilha que é a ilha de Santa Luzia. Essa ilha não exige ninguém, porque essa ilha é reservada para preservação de animais em extinção. Por isso que lá não exige ninguém. Entendeu? Ela tá Nossa, ali, achei legal. Ela tá entre ali a de São Vicente, né? E a de São Nicolau, é isso? Ela tá bem no meio, né? A de Santa Luzia, né? A ilha de São Vicente, da ilha de São Vicente para aquela ilha de Santa Luzia, que eu falei que a ilha de Santa Luzia não habita ninguém. Da ilha de São Vicente você consegue enxergar ela lá do Nossa, é bem pequenininha. Você tem que usar o navio, você tá entendendo? Não tinha Cabo Verde, aí um pouquinho, descendo mais um pouquinho. A ilha de Santa Luzia é bem pequena, né? É bem pequena, por isso que é reservado mesmo para preservar os animais que estão em extinção, tipo tartaruga, esse tipo de animais. E cabe tudo esses animais só nessa ilha? Então, essas praias aí que vão passar agora, é só para explicar. Então, com todas essas ilhas que a gente tem, a nossa economia do nosso país, o que a gente ganha com isso, são o turismo e a agricultura. São dessas duas coisas que a gente vive lá. Então, essas fotos dá para ver a paisagem com a praia bem linda, que é através disso que a gente ganha
os recursos para abastecer os países, dos países desenvolvidos que visitam o nosso país, a gente ganha com isso, com o turismo. Porque eles vão para visitar as praias lindas, curtirem, conhecer mais países. Então, a nossa economia do país depende disso. Então, bota naquela foto que aparece montanha toda seca aí, por favor. Essa mesmo. Então, a gente para e pergunta, se a nossa economia do nosso país é baseada totalmente na agricultura, por que temos essa paisagem seca? Sim, a gente tem essa paisagem seca porque o nosso país tem ilhas, às vezes, que demoram um ano não chove. Um ano não chove. E é todo seco assim por causa do clima do país, por causa do vento que sopra do deserto do Saara para Cabo Verde, levando esse ar seco e úmido. Então a gente passa, às vezes, o ano inteiro com esse clima seco. Bota a próxima foto. Então, como a gente passa o ano inteiro sem a chuva, então a gente faz a destilarização, não sei se já errei na palavra aqui, Do sal. para poder tratar a água do mar e transformar a água do mar em água potável, para que essa água potável possa abastecer toda a população durante esse ano que não vai chover, durante todo esse tempo, esses meses que não vai chover, que a gente passa quase 9 meses sem a chuva, a gente transforma a água do mar em água potável, para que essa água potável possa abastecer toda a população e toda a nossa agricultura. Você sabe se... Eu queria... Você sabe se os mares das suas terras é salgada ou doce a água? Salgada, mas como a gente passa a maior tempo do ano, tipo 9 meses às vezes sem a chuva, a gente pega aquela água do mar, a gente transforma ela em água doce, em água potável, que serve até para beber e até para usar na agricultura. Você está entendendo? Eu queria só falar mais uma coisinha, é que como eu vi nas aulas de histórias que o continente africano é o berço da humanidade, então é muito populosa esse continente, né? É muito populosa, e a parte mais populosa é a Ilha de Santiago, onde 157 mil habitantes habitam naquela ilha, porque é a ilha mais populosa, é a ilha que mais vive mesmo de agricultura, você está entendendo? Porque lá, mesmo durante todo esse tempo sem chover, o clima do país consegue preservar aquela vegetação, mesmo durante todo esse tempo sem chover. Tipo assim, a gente passa 9 meses sem a chuva, e quando chove 4 meses direto. E durante esses 4 meses chovendo, consegue nascer fonte, cachoeiras. Depois a chuva para, e essas cachoeiras demoram com essas águas ainda nascendo um período de quase 9 meses, quase vai para da próxima chuva. Vocês entenderam? E nesses 4 meses alaga as ruas, esses lugares? Esses 4 meses é tipo assim, a gente passa 9 meses sem a chuva, esses 4 meses que tem a chuva é o tempo que a gente consegue plantar e até o período da colheita. A gente consegue plantar, a agricultura cresce, a gente depois faz a colheita. Até esse tempo, esses 4 meses dá para fazer todo o cultivo. É o tempo que todo mundo que todas as pessoas que têm o seu terreno vai preparar o seu terreno para a plantação. A gente planta nesse período de 4 meses, consegue chover até as plantas crescerem e frutificar. Vocês estão entendendo? Então deve ser meio difícil daí, né? É meio difícil. É por isso que a gente transforma a água do mar em água potável, para a gente conseguir suprir todas essas necessidades. Você está entendendo? Ô Miguel, tem 2 alunas que levantaram a mão, é a Beyoncé. Beyoncé, você quer perguntar alguma coisa para o Miguel?
Ô, Beyoncé, professor. tem a Beyoncé, deixa eu ver aqui, a Beyoncé e a Júlia, né, Júlia? Levantaram a mão. Oi? Quer perguntar alguma coisa para o Miguel agora? Ou podemos seguir? Pode seguir. Tá bom, vamos lá, Miguel. Ô, professor. Passa a foto. Oi, pode falar. Acho que é o Irineu que ele tá falando que ele não tá entendendo nada. Então, mas ele, né, tem algumas coisas que ele vai ter dificuldade para entender mesmo, tá? Mas depois a gente conversa mais. Depois a gente volta, né, Miguel? Se ele tiver alguma dúvida, aí a Desculpem, gente volta um pouquinho. Tá desculpem, bom? o meu português e o meu jeito de falar é totalmente diferente de vocês. Eu estou me tentando adaptar ao português de vocês para que eu possa deixar um pouco mais claro para vocês. O nosso português é totalmente diferente de vocês. E eu falo um pouco mais enrolado que vocês por causa do nosso português, que é o português de Portugal. que Mas também, Miguel, a Essa gente adaptação está sendo muito boa, então. tá bom. eu estou Ô, Miguel, tentando. que a gente também tem alunos dos anos iniciais, Professor né? Miguel. Da regiões, né, mapas, né? Que às vezes eles ainda não alguns não viram, a não ser o mapa da poesia, enfim. Tá bom? Vamos lá, então. Tá. Vai para a próxima foto. Então, essa daqui dá para ver as montanhas. Essa é quando a chuva chove. Quando a chuva chove, a água nasce. Professor, o contrato, eu não lembro o nome, mas era um contrato que fez acabar a escravidão lá no mundo dos negros. Foi em 1888? A Lei Áurea. Ah, mas isso é no Brasil, né? Na abolição, né, da escravatura, tá? Então, essa foto eu botei só para vocês terem a noção como o nosso país é formado. Formaram por 10 ilhas, mas todas essas 10 ilhas são vulcânicas, mas apenas uma só tem o vulcão vivo. Então, quando chove, as águas ficam despencando das rochas, correndo pelas ribeiras durante um bom tempo, durante um período de 3, 4 meses. As nascentes vão fluírem assim, brotando águas. Dá para ver. Um monte de montanhas, vocês estão vendo aqueles meio risca brancas aí, são água descendo das montanhas. Então, a gente vive com essa beleza aí num período de 5 meses aí, com água nascente por causa da chuva. Dá tempo, né, de vocês plantarem e crescerem, né, a agricultura? Exatamente, porque assim, a gente tem 4 meses de chuva, mas esses 4 meses a chuva chove e as nascentes nascem água, e essa água demora um bom tempo ainda, você tá entendendo? E a gente fica usando essas águas de nascente para praticar agricultura. E quando essa água de nascente parar, a gente agora faz o tratamento da água salgada para transformar em água doce para continuar mantendo a agricultura, vocês estão entendendo? Acho que tem que plantar bastante, né, para durar por uns 9 meses. Bastante mesmo. É por isso que a gente vive mais da agricultura e do turismo mesmo. E essa foto, como eu falei para vocês que a gente tem 10 ilhas, mas formaram pelos vulcões, esses 10 ilhas, mas apenas um vulcão só é ativo. Essa vulcão lá atrás que vocês estão vendo aí, que ela fica situada na Ilha do Fogo. É o ponto mais alto do meu país, que é de Cabo Verde. Então, ele contém 2.829 metros quadrados de altura. Então, é bem alta. É o ponto mais alto do meu país. É o único vulcão do meu país vivo que pode entrar em erupção. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Você já foi perto de um vulcão? Já. Esse vulcão, quando ele não está no tempo de erupção, você pode ir lá, entrar e passear e visitar. Vocês estão entendendo? Dentro do vulcão? Dá para entrar na cratera dele mesmo. Ele vira tipo um museu, né? Exatamente. É um ponto turístico, né?
Então, todo mundo que for para Cabo Verde vai lá visitar. E a próxima foto, a gente tem a erupção. Então, esse vulcão, como eu tinha falado para vocês, é o único vulcão ativo no meu país. Então, em 2014, ele teve uma erupção. Ele já tinha 20 anos adormecido sem ter erupção. Então, por causa dessa erupção, muitas famílias ficaram desabrigadas, sem casas, e muitas famílias também perderam a esperança por causa disso. Porque quando ele entrou em erupção, causou muito danos. E essas lavas que você está vendo em forma de fogo aí, quando ele escorre em forma de fogo, mas quando ele esfria, ele vira rocha. Vocês estão entendendo? Então, atingiu bastante comunidade, atingiu bastante casas, desabrigou bastante gente, e muita gente ficou numa situação muito crítica também. Eu já estudei sobre isso, que quando ele seca, ele vira pedra. Exatamente, exatamente. Aí tem mais uma foto. Lava, né? Lava. Não, lava não, é tipo uma rocha. É magma, a gente chama de magma. Uma rocha cinza. Com Vira várias magma. cinzas. Ele vira cinzas. Uma rocha cinzas. Pedra. Como vocês podem ver, como eu falei para vocês, que essa erupção atingiu bastante casas de famílias, bastante comunidade, e nessa foto dá para você ver o vulcão bem perto e as casas também bem perto dela. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, essas pessoas, será que elas aprendem alguma coisa, como se proteger de vulcões, se caso acontecer algum acidente? Sim, tanto que já estava previsto que ia acontecer isso, então todo mundo saiu. Todo mundo saiu, mas não teve tempo assim para todo mundo sair com suas coisas, porque muitos não tinham para onde ir e levar suas coisas. Eu queria... É que minha tia, ela mexe com a biologia, então muitos biólogos vão aí, né, para pesquisar sobre esse vulcão, né? Exatamente. Tanto que teve um aviso prévio que isso já ia acontecer, porque ele já tinha 20 anos adormecido sem ter nenhuma erupção. Miguel, por acaso, como é que vocês conseguem detectar se ele vai tecnicamente, eu não sei a palavra, mas soltar lava, mais ou menos isso. Entrar em erupção. Como que a gente vai saber se ela já está entrando na fase da erupção? Isso mesmo. Os estudos comprovam isso, e a gente também, mesmo sem tendo o estudo, a gente consegue, mesmo sem tendo o estudo em relação a isso, de quando vai acontecer, mas a gente sente, porque ele começa a vibrar. Ele começa a vibrar, a tremer. Então, tipo, isso é um alerta para toda a população que isso está acontecendo. Vocês estão entendendo? Porque ela começa a tremer. Então, todo mundo já está alertado já que isso já vai acontecer. Porque antes de ele... Exatamente. Antes de ele explodir mesmo, ele começa a ter alguns dias vibrando primeiro, tremendo, para depois entrar em erupção mesmo. Em erupção, né? E, então, por que eles não... esse povo que fica perto não sai? Hoje em dia já não é. Hoje em dia já eles já estão num lugar mais afastado, porque todos esses espaços já foram reservados só para visitas e estudos mesmo. Miguel, mas morreu alguém nessa erupção? Não morreu alguém porque as pessoas já tinham um aviso prévio para sair, para abandonarem as casas. Mas muitas pessoas conseguiram abandonar as casas sem levar as suas coisas. Então, muita gente ficou desabrigada e numa situação muito crítica. Aí tinha acampamentos para as pessoas ficarem? Oi? Então, as pessoas tinham que deixar suas coisas aí, né? Exatamente. Mas tinha recursos. Porque não dava tempo. Tem recursos.
para Isso moradia? aconteceu dentro Pessoas ficarem? Não, pior que não tinha. Tudo isso foi adaptado. A gente recebeu bastante ajuda dos outros países, mesmo de outras ilhas também, ajudaram bastante a Ilha do Fogo, porque eles saíram, mas eles não tinham para onde ir. Então foram construindo tendas para eles ficarem, foram providenciar alimentações para eles também, porque eles perderam tudo, entendeu? Vamos lá. E nessa foto dá para vocês ver quando ele explodiu, como que aconteceu as lavas. A lava fica escorrendo em forma de fogo, mas depois quando seca ele fica rocha. Aí a lava se espalha. Exatamente, Então- fica escorrendo pelas montanhas. Se espalha Então, por todo lado, né? Por todo lado. Eu Exatamente queria isso. dizer. Então, como é uma ilha, né? Onde está esse vulcão, então eu devia chamar, em vez da Ilha do Fogo, Ilha do Desabrigamento, né? Onde não tem ninguém, como a Ilha do Animal. Não, tem. Essa ilha tem alguém. Essa ilha é habitada por alguém, tanto que essa chama atingiram bastante casa, né? Mas é assim, eu acho que esse nome também foi dado por causa do vulcão, porque é a única ilha que o vulcão entra em erupção. Eu acho que foi por causa disso que deram esse nome de Ilha do Fogo. Porque todo mundo já sabia que o vulcão ativo, que qualquer dia ele ia entrar em erupção. Eu acho que é por causa disso que deram esse nome para Ilha do Fogo. Peraí, Miguel. Tem alguém com o microfone ligado, tá meio que... Ô, Monique, você consegue? Eu acho que não tá. Deixa eu ver aqui. Quem é? Lucilene Oliveira. Tá com o microfone ligado, tá fazendo barulho, tá meio atrapalhando um pouquinho. Aí, depois você abre, tá bom? Se você for falar. Vai lá, Miguel. Bora pular para a próxima foto. E essa foto aqui dá para ver que quando as chamas já estavam começando a baixar um pouco, dá para ver as pessoas bem de longe em cima de outras montanhas assistindo o vulcão ainda entrar na erupção. Dá para ver. Vocês estão vendo aí as pessoas arriscando as suas próprias vidas para ver. Então, mas isso é perigoso, né? Devia ter alguém pelo menos de longe, olhando se tem alguém para, né, deslocar essas pessoas que estão aí perto, né? Exatamente, Né? deveria, mas como os povos não ajuram, também gostam do perigo. Mas deveriam sim, deveriam sim. E essa daqui, a próxima foto, eu vou falar para vocês um pouco sobre a Ilha do Sal. A Ilha do Sal, ou seja, a antiga mina de sal, que é formada a partir de uma antiga cratera vulcânica. Ou seja, é também conhecida como a salina de pedra de lume. Ou seja, aí é produzido todo o sal que abastece todo o país. Nessa cratera aí. Passa a próxima foto. Mas Eles não querem vir. Alguém quer falar? Eu queria saber que, tipo, quando o vulcão, ele avisa, né, que ele vai entrar em erupção em algum momento, as pessoas que já vão embora, né, já vão se proteger em outro lugar, elas voltam para lá ou elas não conseguem? Ou entre os novas pessoas para lá? Praticamente, eles não voltaram para lá. Eles depois ganharam novos abrigos e foram morar numa parte mais distante, afastaram um pouco do vulcão, você está entendendo? Mas eles não voltaram mais para lá. eu queria só fazer uma perguntinha. É que agora eu pensei quando eu vi esses... eu esqueci. Canhões? Canhões. Eu lembrei que
dos portugueses, né? Que os caras de Portugal foi aí, né? E fez a escravidão, né? Mas não teve as guerras. Oi. Não teve nenhuma guerra quando eles chegaram. Para responder sua pergunta em relação a esses canhões eu só botei para poder falar um pouco sobre a cidade patrimonial, ou seja, que foi a primeira cidade no qual, ou seja, a primeira ilha e a primeira cidade no qual os povos portugueses começaram a habitar, ou seja, fizeram os seus primeiros assentamentos. Foi nessa ilha e nessa cidade, que a gente chama ela de Cidade Velha. Por que Cidade Velha? Cidade Velha porque foi a primeira cidade onde os portugueses fizeram assentamentos. E esses canhões, ele representa o quê? Representava guerra, sim, mas era guerra entre o quê? Era guerra entre os piratas, as piratas e os povos que já haviam habitado nessa ilha, que é a Ilha Santiago, mais concretamente a Cidade Velha. Então, esses canhões era a arma que eles protegiam das piratas que invadiam essa ilha para tentar roubar as coisas deles. Vocês estão entendendo? Era uma proteção deles, né? Era a proteção deles. Os povos de Portugal protegiam. Se proteger, né? É para proteger dos piratas. Tanto Então, que os povos. Coisa, piratas existiram de verdade? existiam. Então, eu queria só falar. Então, Portugal, em vez de ter a guerra que eu tinha falado, então eles vieram mais para ajudar mesmo, né? Além da escravidão, né, que teve. É tipo assim, Cabo Verde, ele foi descoberto pelos portugueses, mas por acaso. Então, os portugueses faziam o tráfico de escravos entre Portugal e Brasil, por exemplo. E a distância ficava extremamente comprida, a viagem. Então, numa viagem qualquer, eles descobriram Cabo Verde por acaso. Por acaso, eles estavam passando e descobriram Cabo Verde. Então, usaram aquele ponto de Cabo Verde, aquela ilha, para eles descansarem. Eles saíam de Portugal, por exemplo, para vir para o Brasil, eles descansavam naquela ilha, que era Cabo Verde, que eles descobriram por acaso, e depois eles continuavam a viagem. Então, foi assim que os portugueses descobriram Cabo Verde. E quando os portugueses descobriram Cabo Verde não tinha nenhum habitante no país, não tinha absolutamente nada. Então, o que os portugueses fizeram? Isso foi em ano de 1460, onde os portugueses descobriram Cabo Verde, que foi acidental, porque eles estavam numa viagem acidental e, de repente, viram uma ilha e quiseram descansar para depois continuar a viagem. Então, foi descoberto de uma forma acidental. Isso foi em 1460. Então, em 1462, o que os portugueses fizeram? Eles queriam povoar esse arquipélago, que era Cabo Verde. Eles queriam povoar, porque não tinha nada, apenas tinha vegetação. As áreas verdes, só tinham isso, não tinha população nenhuma. Então, os portugueses fizeram o seguinte, não tinha povo nativo, então eles fizeram o quê? Vamos levar os escravos portugueses para poder habitar nessa ilha. Então, os portugueses levaram os escravos negros e os portugueses para poder povoar as ilhas, para poder habitar as ilhas. Então, quando eles levaram os portugueses e os escravos... Não. Eu liguei para levar aqui. Então, Miguel, oi. eu queria fazer uma pergunta. Quando vinha algum pirata roubar alguma coisa, como que os cães, como que eles olhavam e sabia que os piratas estavam lá? Como os cães controlavam? É assim, não sei se vocês estão viram, o canhão está com a boca diretamente para o mar. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então,
Então, os piratas atacaram pelo mar. Então, eles conseguiriam enxergar de uma certa forma. Dá para ver que os canhões estão numa parte mais estratégica, numa parte mais alta. Então, aí dá para ter uma visibilidade maior dos navios quando estão aproximando daquela ilha. Então, dá para ver. Então, foi assim que eles conseguiam perceber que tinham navios aproximando daquela ilha e eles entravam numa fase de defesa. Então, para continuar falando sobre... Miguel, eu queria... Miguel, qual país você já morou? Vai lá, Miguel. Então, para Ô, continuar falando... Ricardo, Oi. a Ana está tentando entrar, está pedindo para você colocar ela. A Ana, ô Monique. Já foi aceita, já. Monique já aceitou, já. Obrigado, Eliane. Obrigado, Monique. Eu queria só falar, então, essa ilha não devia ser também de Portugal? É exatamente isso que eu estou falando. Eu vou simplificar de uma forma mais simples para vocês. Toda a ilha, todo o arquipélago de Cabo Verde, toda a ilha, era dos portugueses, porque foram eles que descobriram a ilha. Então, o país Cabo Verde é dos portugueses. Eu vou mostrar para vocês. Isso decorreu até que ano? Isso. Porque depois disso a gente ganhou a nossa própria independência, mas antes de chegar lá, eu vou exemplificar de uma forma mais simples. Então, naquelas ilhas, não tinha população, não tinha povo nativos daquela ilha. Então, os portugueses fizeram o quê? Os portugueses levaram os escravos para poder habitar as ilhas. E junto com os escravos, os portugueses. Então, os escravos tinham a linguagem deles, que ninguém entendia nada. E os portugueses tinham a linguagem dele, que era o português. Então, de uma certa forma, os escravos precisariam comunicar com os portugueses. Então, como que eles vão comunicar? Cada um fala uma língua que ninguém entende nada. Então, foi aí que surgiu o crioulo, que é a nossa língua materna de Cabo Verde. Foi aí que surgiu o crioulo, entre os portugueses e os escravos. Então... Miguel, eu queria Oi. fazer mais uma pergunta. Quando os piratas invadiram a ilha, quando eles invadem para roubar alguma coisa, eles invadem entrando na casa dos povos? Como que eles fazem para roubar? Eles entravam para tirar as coisas das ilhas, porque os portugueses, a partir do momento que eles levavam os escravos, então eles começaram a produzir muitas coisas, agricultura, essas coisas, e os piratas iam lá para roubar. Alimentos, comida, essas coisas aí. E eles Você já mesmos foi produziam. roubado? Oi? Você já foi roubado? Eu já fui roubado, sim. Provavelmente não por piratas, né? Não, nem teve conhecimentos com eles, não. Então, só para continuar, de como surgiu o crioulo, eu já tinha falado para vocês que na África, todos os países falam mais de uma língua, e Cabo Verde não poderia ser diferente. Cabo Verde também fala mais de uma língua, fala 2 línguas. A gente fala o português, a gente fala o crioulo. E o português é a língua oficialmente que a gente usa nas escolas, no governo e nas mídias. Mas a gente tem o crioulo, que surgiu entre escravos e portugueses, para eles poderem encontrar uma forma de eles se comunicarem entre eles. Então, essa língua crioula é uma língua materna, que a gente usa ela no dia a dia. Tanto que, para a gente, é a mesma coisa. Por quê? A gente lê uma Bíblia, agora em português, a gente explica em crioulo para que as pessoas possam entender. É a mesma coisa na escola. A gente, às vezes, lê em português, a gente explica em crioulo. Então, foi assim, exatamente, entre a história de escravos e portugueses, que surgiu a nossa língua, que é a língua crioula, que a gente usa no dia a dia. E foi assim que a gente... É que eu iria falar, não tem o povo de Portugal e o povo lá da arabiano, né? Não sei falar direito,
Mas não teve guerras entre esses dois povos? Não. Com Cabo Verde, não. Com Cabo Verde, não. Cabo Verde foi uma das últimas ilhas que foram descobertas, porque todos os países na África já tinham existido. Angola, Senegal, Moçambique, Guiné-Bissau, esses países já tinham instalado. E Cabo Verde não. Cabo Verde foi em 1460. É praticamente recentemente. Então ele foi descoberto por acaso pelos portugueses. Tanto que a gente poderia dar esse nome Cabo Verde pelas paisagens, mas não. Esse nome dado Cabo Verde não é dado simplesmente pela paisagem dele, mas esse nome Cabo Verde surgiu através do Senegal, Dakar, Senegal. Então, como que surgiu isso? Em ano de 1442, os portugueses se atracaram no Senegal e construíram um porto na costa do Senegal, onde eles deram o nome de Cabo Verde. Então, em 1460, eles descobriram Cabo Verde. Então, eles aproveitaram, como Cabo Verde ficava próximo desse porto, eles deram o nome a essa ilha de Cabo Verde também. Simplesmente porque ficavam próximo do porto que eles construíram no Senegal. Mas esse nome Cabo Verde, muitas pessoas pensam que é Cabo Verde porque é cheio de vegetação, é cheio de paisagem linda e verde. Até poderia ser por causa disso, mas a verdadeira história não foi isso. Foi por causa do porto que os portugueses construíram em Senegal e como descobriram Cabo Verde na sequência e ficava próximo também do Senegal, daquele porto, aproveitaram e deram esse nome também de Cabo Verde. E a região, como você mesmo disse, o Cabo Verde, também muita gente vai aí para visitar, para ver, né? Eu não sei como dizer. As pessoas de outros países entram visitar esse país para ver se é muito bonito mesmo. Não é que é muito bonito, eu não sei como falar. Geralmente essa história se esconde geralmente essas histórias todas que eu falei. Acho que ele tá se referindo aos turistas, né, Miguel? Exatamente. Como eu tinha falado para vocês, o nosso país, a nossa economia, o nosso país é baseado em turismo. Então, como tem lindas praias, cada ilha tem umas praias. Cada ilha, a gente tem 10 ilhas, cada ilha tem uma praia uma mais linda que a outra. Então, isso atrai bastante turistas e pela história também que o país Cabo Verde conserva. Então, a gente atrai bastante turistas em relação a isso, as praias, as histórias. Então, muita gente vai lá para visitar. E como você tinha dito anteriormente que... Pode falar, professor. Não, pode perguntar. Eu ia falar como é que tinha a divisão, antes que eu tinha falado que tinha as guerras, e até hoje tem. Então, tem guerras ainda com Cabo Verde? Você ainda tem guerras lá? Cabo Verde nunca tive guerra. Cabo Verde nunca tive guerra, não. Cabo Verde foi um país... Tanto que muita gente não considera Cabo Verde como um país africano. Outros países africanos já tiveram guerra, sim, com aqueles Áfricas brancas, que fica lá em cima, naquelas áreas cinza onde eu tinha mostrado para vocês, e as partes pobres, que ficam na parte sul, na mapa da África, que eu tinha mostrado para vocês. Tanto que Cabo Verde nunca tive guerra em relação a isso. Cabo Verde, sim, foi um povo dependente, sim, dos portugueses. Por quê? Os portugueses descobriram, eles mesmos levaram um escravo para habitar, e os portugueses, tanto que a nossa população, 80% da nossa população é formada pelos povos portugueses e escravos. O que eu falo isso? Na época, quando levaram escravos, os portugueses sentiam necessidade de relacionar com escravos. Então, tanto que os nossos povos surgiram através disso. Vocês estão entendendo?
Tanto que só 20% mesmo da população cabo-verdiana são negros, mas os outros 80% são misturas de africanos, de escravos, são misturas de escravos com portugueses mesmo. Portugueses nativos, quando eu falo português, são portugueses nativos. Tanto que 555 mil habitantes só habitam em Cabo Verde. Então, as outras 1.000 habitantes, 1 milhão de habitantes, quer dizer, habitam fora de Cabo Verde. Por quê? No exterior, a gente tem mais descendentes africanos do que no próprio país. Por que eu falo isso? É ano de 1975, até um pouco antes, Cabo Verde era totalmente dominado pelos portugueses. Então, a partir de 1995, o nosso país, Cabo Verde, ganhou a independência. Ganhou a independência. A gente passou... Ô, Miguel. Oi. Eu não vou poder... Ô, Miguel, deixa eu só fazer uma pergunta, só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu só dar um recado aqui. Eu peço, por gentileza, a Monique já avisou lá no chat, para quem está escrevendo, assim, tem gente que está escrevendo coisas sobre o que o Miguel, que a gente está discutindo aqui, né, porque a gente está nesse momento de encontro, e eu acho legal a gente prestar atenção primeiro no que o Miguel está colocando para a gente. Ele está compartilhando uma experiência super bacana. Então, assim, o chat, ele também é um meio de comunicação, tá? Então, assim, se for colocar alguma coisa no chat, coloca referente ao que o Miguel está falando, tá? Deixa para conversa de vocês conversarem depois, pelo WhatsApp, sabe, lá na escola, quem está indo, para a gente agora, né, focar um pouquinho, porque senão, o que acontece? Tem outras pessoas que estão colocando coisas referente, né, querem perguntar, referente ao que o Miguel está conversando com a gente, batendo esse papo, e aí a gente acaba ficando muita coisa e se perde, tá? A gente depois não dá conta. Então, por gentileza, os alunos que estão aí conversando outros assuntos, eu sei que vocês têm saudade um do outro, né? Isso é uma coisa inevitável em nós, seres humanos, mas vamos segurar um pouquinho também, tá? Para a gente poder aproveitar esse momento aí com o Miguel. Tá bom? Eu agradeço aí. A Monique já avisou várias vezes lá, escreveu, e eu estou pedindo aqui encarecidamente. Ricardo. Mas olha, obrigado. Ricardo, é a Leila. Oi. Queria dar uma sugestão, Ricardo. A gente podia pedir, eu não sei o que você combinou, mas podia pedir para eles anotarem as perguntas e deixarem o Miguel falar, porque está tão interessante, e às vezes interrompem tanto, a pessoa perde o fio da meada. Ele vai acabar se perdendo. Poderia deixar ele falar e, no final, fazer as perguntas. O que você acha? Pode ser, eu acho legal também, assim, o Renan, que pergunta bastante, Renan Souto, principalmente, eu acho que eles começaram a perguntar muito quando entrou a parte do vulcão, né? Foi uma coisa assim para eles, que eles tiveram muito interesse. Mas a gente pode também segurar, quem está perguntando bastante, segurar um pouquinho, tá? Deixar o Miguel falar, porque às vezes o que você vai perguntar é o que o Miguel já falou, ou o que o Miguel vai falar logo para frente aí. Tá bom? Aí, mas pode perguntar, mas pergunta aí dá um tempo, depois pergunta um pouquinho. Se toda hora cortar ele mesmo, né? A gente, quando tá falando, né, se alguém corta a gente vai meio que vai perdendo o caminho. Tá bom? Então, beleza? Então, seguimos aí. Vai lá. Ricardo. Então, professor, qual país você já morou? Para você, Miguel. Eu já morei em África do Sul e em Angola também. Mas, assim, qual foi esses países, qual foi o que você mais ficou mais tempo, assim? É o Cabo Verde, meu país mesmo. Tá. Foi aonde você nasceu? Aí, Miguel, aí você pode seguir nessa imagem aí. Aí a gente vai... Então, essa imagem representa as primeiras construções que os escravos fizeram na época que eles foram levados
pelos portugueses para a ilha de Cabo Verde, que é a Ilha de Santiago, mais concretamente, foram as primeiras construções que eles construíram. Então, tanto que a gente dá o nome a essa cidade de Cidade Velha, porque foi o primeiro assentamento europeu no continente africano. Então, o próprio nome que a gente usa para essa cidade é Cidade Velha, porque, como eu tinha falado, é o primeiro assentamento deles no território Cabo Verde. Vamos pular para a próxima foto? Então, nessa foto, no começo da nossa conversa, eu tinha falado para vocês que o deserto do Saara é um dos desertos mais grandes do mundo, e esse deserto também não poderia ficar de fora, que ela está localizada na ilha de Boa Vista, não uma das ilhas da Cabo Verde, que a gente dá nome de deserto de Viana, ou seja, o pequeno Saara, ou seja, que ele é o filho do deserto de Saara. Então, como o país de Cabo Verde fica próximo do deserto de Saara, quando fazia evento, levava todas essas areias para essa ilha. Então foi assim que formou esse deserto aí, que a gente chama de pequeno Saara, filho do Saara. Vamos para a próxima foto? Miguel, antes de continuar, os alunos que estão na escola, eles saem às 4h15, então eles vão se retirar. Tudo bem, se vocês quiserem continuar, tudo bem. Sim, aí a gente continua com quem está aqui no virtual, porque temos alguns alunos que estão lá na escola, assistindo de lá. Sem problema nenhum. A gente continua aqui, Monique. Obrigado. Eu É para agradeço você mesmo, tá, Miguel? Eu agradeço a presença de todos eles lá. Mas a gente, quem tá em casa, Miguel, continua aqui, entendeu? Aqui assim, a gente tem a turma que está remota, está em casa, e tem alguns alunos que estão lá na escola com a professora Camila na sala. E aí eles já na verdade, já estão saindo. Mas não tem problema, a gente continua aqui. Tá bom? Obrigado aí os alunos aí que estão com a professora Camila. Um abraço. Valeu. Professor? Então, nessa foto, quer perguntar alguma coisa? Não, eu falo com o professor. Tudo bem. Então, nessa foto, como eu posso mostrar para vocês, eu estava falando sobre o deserto de Viana. Aqui nessa mapa dá para ver aquelas partes castanhas aqui, e a outra parte meio azulado, que são o oceano, e Cabo Verde está bem próximo dessas partes castanhas aí, que são as ilhas. Não dá para ver porque a mapa é muito pequena, essa foto é muito pequena, não dá para vocês ver as ilhas. Então, o que eu quero falar nessa foto, de como formou o deserto de Viana. Então, vocês estão vendo que o vento está soprando em direção às ilhas. Então, foi assim que os ventos levaram a areia para a ilha de Boa Vista. Bem grande. Então, foi assim que os ventos levaram essa areia para a ilha de Boa Vista, formando esse pequeno deserto. Vamos lá para a próxima foto, por favor. Aí temos mais uma foto do deserto, que é bem bonita também. Quem um dia puder ter a oportunidade e a curiosidade de visitar, vocês vão gostar, tenho certeza. Vamos para a próxima foto, por favor. Então, nessa foto aqui, o que tartaruga tem a ver com a ilha de Cabo Verde? Então, essa foto, eu queria só falar para vocês que Cabo Verde, as praias de Cabo Verde, são as praias que mais as tartarugas escolhem para fazer a desova. É o terceiro maior praia do mundo também que os tartarugas escolhem para fazer desovas. Por isso que a gente preserva muito as tartarugas no nosso país por causa das praias também. Eles escolhem bastante as nossas praias para fazerem desovas e continuar se reproduzindo. Tem mais uma foto aí só para ver as paisagens da tartaruga. Miguel. Oi. Eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Você já foi para a Nigéria? Não, nunca fui. Nunca fui, mas eu tenho curiosidade.
Tenho muita curiosidade de conhecer bastante países da África ainda que eu não conheci, porque são 54 países, apenas conheci ainda apenas 3. Eu gosto de conhecer culturas de povos diferentes. Eu só tive contato com povos, tipo assim, nigerianos, aqui no Brasil. Eu não tinha contato com eles, mas eu prezo muito a cultura deles, entendeu? Eu gosto muito, também valorizo e respeito muito. É por Mas, causa que eu sou filha de nigeriano. ok, não fui não, mas parabéns por estar aqui me assistindo mesmo. Mas só aqui no Brasil que eu tive bastante contato com povos nigerianos, e eu gosto muito mesmo. Eu tenho bastante respeito para os povos africanos, não só os povos africanos em si, mas pela história que cada povo africano carrega nas costas. Porque às vezes a gente vê um povo africano, a gente julga, a gente fala mal, mas você está vendo um povo africano, você não está vendo só ele. Ele carrega uma cultura nas costas, ele carrega uma nação nas costas. Então não é só ele em si. Ele carrega uma nação nas costas. O continente inteiro nas costas dele. Então a gente deve respeitar. Se o africano tiver uma cicatriz, respeita aquele cicatriz, porque cada cicatriz simboliza uma história, e cada cicatriz tem uma história diferente. Por isso que eu valorizo e respeito a história de todo o povo africano, porque são povos que realmente sofreram, que realmente venceram, que realmente hoje está vivo para contar histórias, que realmente hoje tem a vontade de viver e continuar lutando dia após dia. Então, eu queria só falar uma coisa, e o povo africano, né, é praticamente o pai da nação do mundo, né, porque os cientistas disseram que provavelmente a nação, os humanos começaram lá na África, né, que é o berço da humanidade, né. Exatamente. Então, quando eu falo que eu respeito o povo africano, eu não estou falando simplesmente porque eu sou africano, mas sim para que todo mundo veja um africano como os povos vencedores. Não porque eu sou africano que eu estou falando para que vocês vejam um africano assim. Mas respeitando a história de cada país, vocês estão entendendo? Aceitar os povos como elas são. Somos diferentes, somos sim, mas somos seres humanos. Temos corações. Temos sentimentos, então todos nós somos seres humanos. Então por isso que cada um de nós devemos respeitar diferentes povos, seja lá qual for, seja boliviano, seja africano, seja português, da igual forma, como ser humano num todo. Então, só para continuar falando aqui, vou falar sobre a moeda de Cabo Verde. Essa moeda, a gente tem uma nota aqui que é nota de 200 escuro, e a gente tem uma moeda aí que é uma moeda de 50 escuros. Então, escuros por quê? Escuros porque era a antiga moeda de Portugal, e como a gente foi colonizado pelos portugueses, então a gente recebeu essa moeda deles. Eles passaram a usar o euro, e a gente passaram a usar a moeda deles, que é o escuro. Então, Cabo Verde, vocês devem estar perguntando, mas Cabo Verde foi colonizado pelos portugueses. Então, até hoje, Cabo Verde vive dependendo dos portugueses? Não. Cabo Verde, hoje em dia, não vive dependendo dos portugueses. Não é colonizado, mas foi colonizado, mas não depende mais dos portugueses. Então, no ano de 1475, a gente ganhou a nossa própria liberdade. A gente ganhou a nossa própria independência. A independência do país, a independência de Cabo Verde. E foi nessa época que muitos cabo-verdianos saíram de Cabo Verde para a Europa, para Estados Unidos da América, para viajar, porque muitos deles não confiavam que Cabo Verde, porque estava ganhando independência, não conseguiria, de uma certa forma, se manter. E muita gente se sentiu, de uma certa forma, pressionado em sair, com medo de a gente não conseguir se manter. Mas a gente conseguiu se manter e hoje a gente está de pé, firme, levando a vida. E como aconteceu em Cabo Verde, né? Aconteceu no Brasil, né? Exatamente. Esses portugueses, Só para falar,
Essa daqui é o prato típico do nosso país. Quando eu falo no prato típico do nosso país, eu não estou falando de um prato mais chique ou de um prato mais fino, mas eu estou falando de um prato que simboliza a cultura de um povo, que simboliza a cultura de um país. Esse prato a gente dá o nome de cachupa. É um nome estranho para vocês, sim. É uma linguagem estranha para vocês, sim. Eu entendo. Mas é... A linguagem pode até ser diferente, mas eu tô olhando aqui, já tá dando até água na boca. Interessante isso. É gostoso, é gostoso. Então, eu não estou falando de um prato chique, mas eu estou falando de um prato que simboliza a cultura e a vivência de um povo. Então, a esse prato a gente damos o nome de cachupa, que é feito de milho, vários tipos de carnes, couves, batata, linguiça. E agora, tem os portugueses lá em Portugal. Você chega em Portugal agora, você pergunta por português. O que significa cachupa? Todo mundo já sabe agora lá, por causa desse prato. É um prato, é um prato totalmente feito à base das coisas cultivadas no país. Por isso que é um prato que representa a nossa agricultura, porque a gente não escolheu um prato chique, mas um prato tipo que representa uma história, a história de um povo. Pode falar, Emanuel. A Emanuele parece que queria fazer Vocês faziam... Tinha uma plantaçãozinha que vocês pegavam suas próprias temperos ou tinha uma feirinha só para isso? Não. É assim, tudo que está no prato, a gente produz lá. É por isso que a gente vive de agricultura. A gente produz lá. Então, todo mundo, todos os povos têm seu pequeno terreno onde você cultiva suas coisas. Sua pequena horta. Exatamente, sua pequena horta. Mas isso acontece mais na Ilha de Santiago, que é uma ilha maior, onde realmente mesmo vive da agricultura mesmo. Então, esse prato simboliza o que é feito de milho. Milho por quê? Porque a gente produz batata. Por quê? Porque a gente produz. E linguiça por quê? Porque a gente faz criação de gado e outros tipos de carne. Por quê? Simplesmente por isso. Porque a gente produz, e a gente cria e a gente cultiva. É justamente por isso que dá o nome a esse prato e os elementos compostos nesse prato também. Se não tem mais pergunta, vamos para a próxima foto, por favor. Então, e agora eu vou falar... E a mão. Perguntando. Esse prato aí, ele era, tipo, muito famoso na região de vocês? Ou tinha outros mais famosos? Não, esse é o prato mais famoso. Esse é o prato principal de todas as ilhas e de todo o país. Todo o país de Cabo Verde. A todas as ilhas de Cabo Verde, esse é o prato principal. Então esse prato é famoso? É bem famoso, que hoje em dia já é conhecido quase em alguns países da Europa também. O Portugal, você agora chega em Portugal, você fala de cachupa, todo mundo já sabe. Até os portugueses já estão aprendendo a falar crioulo, já sabem falar crioulo, já sabem até cozinhar cachupa. É bem interessante isso, muito interessante. Muito interessante. Qual é o nome desse prato mesmo? Cachupa. Bem interessante. Ou cachupa. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a bandeira. A nossa bandeira é composta pelo cor azul. O que significa azul? Azul significa o céu e o mar. E o que significa esses traços aí? São as construções dos países, onde a cor branca simboliza a paz e a cor vermelha simboliza a luta do povo, o sacrifício do povo. E essas 10 ilhas aí, alguém tem a curiosidade de falar o que significa? A gente tem 10 estrelas aí. Eu acho que eu já falei tudo já. Falou já até a resposta das ilhas. Já falei. Posso falar um pouco? Eu só queria saber o que significa essas estrelas. É isso que eu também perguntei para vocês, mas eu vou acabar falando para vocês. Então, essas estrelas, a gente tem, se a gente contar aí nessa bandeira, a gente tem 10 estrelas lá. Essas 10 estrelas significam o quê? O arquipélago? Sim. 10 ilhas.
Exatamente, parabéns. São as 10. Parabéns para vocês mesmo. São as 10 ilhas. São as 10 ilhas numa bandeira. Isso, essas 10 estrelas é para 10 representar estrelas, nossas ilhas. 10 ilhas. Exatamente isso. Parabéns. Tá bom. Tá. Bora pular para a próxima foto? Essa foto, o que eu posso falar para vocês, eu já tinha falado para vocês, mas vou falar de novo. Essa é a comemoração de 5 de julho, que foi quando a gente ganhou a independência, que foi em 1925. Então, a gente comemora isso todo 5 de julho de todo ano. A gente comemora a nossa independência com essas danças aí. E nessa pandemia, como é que tá fazendo? Para falar a verdade... Essa curiosidade eu queria saber. Então, o nosso país foi atingido também pelo Covid, mas não teve tanto estragos assim que nem no continente brasileiro. Afetaram algumas famílias, muitas pessoas perderam a vida, sim, mas afetou mais a economia mesmo do país, que eu acho que isso afetou também todo mundo, né? Mas em termos das mortes, não teve muitas mortes assim, não, porque é um país que fica afastado. Então, no início, quando perceberam que essa doença já estava se alarmando, alargando mais, então o governo do país fechou as fronteiras. Então, por isso que não teve muito contágio assim, mas tem contágio também, só que não tanto como o Brasil. Mas, de uma certa forma, está melhor do que aqui, para falar a verdade. Desculpa. Então, bora para a próxima. Então, essa é a comemoração do 5 de junho. Exatamente, que foi quando a gente ganhou a independência, que a gente se tornou um país dependente de nós mesmos. Tá. E essa outra foto aqui é mais uma comemoração também do crioulo jazz. E o crioulo, como eu já falei, é uma língua que a gente criou no nosso país através de escravo e português. Então a gente comemora essas datas também, que aqui na bandeira, aqui nessa plaquinha que vocês estão vendo aí, tá escrito Crioulo Jazz Festival da Praia. Então, ele é comemorado todo dia, todo ano, quer dizer, desculpa aí, todo ano para comemorar o surgimento, o aparecimento do crioulo. E é feito na maior cidade de todo o arquipélago de Cabo Verde, que é a cidade da Praia, a maior de todas e a mais populosa de todo o Cabo Verde. E nessa pandemia ainda faz essas festejações? Eu não sei falar muito bem nisso. Essas festas... Comemoração. Nesse momento não, mas já começaram a liberar muitas coisas, até jovens com idade mínima de 19 anos já estão recebendo já a vacina. E até menos, já estão quase todos recebendo vacina. Daqui a pouco está todo mundo gritando, comemorando, festejando por todo canto. É, por todo lado. Exatamente. Bora para a próxima foto, por favor. Então, essa daqui que eu vou falar para vocês é a mais grande e a mais parecida com vocês, que é o carnaval, mano. É totalmente igual. É o que eu ia falar, eu já ia falar. É carnaval? É meio parecido. É a comemoração mais grande. Não, é muito. É a comemoração mais grande e é totalmente parecida com o carnaval de vocês. Tanto que a gente chama isso, o carnaval no nosso país, a gente chama como Pequeno Braslim. Por que a gente chama Pequenos Braslim? Porque a gente chama que é um pequeno Brasil. Vocês estão entendendo? Que é um pequeno Brasil. Porque o carnaval é totalmente diferente em todas as ilhas. Essa acontece na ilha de São Vicente. Então a gente chama de Pequeno Braslim porque é típica de vocês. É parecido com a dança de vocês, com o carnaval de vocês. Então por isso que a gente chama de Braslim. É muito bonita a época de carnaval lá. Bem parecido. Uma homenagem ao Brasil. Essa é uma dança que a gente chama de coladeira, onde você segura a pessoa, você gira conforme E começa a dançar. o ritmo da música. Parece um forró.
Parece, exatamente, parece forró. E tem uma ainda mais interessante que vai vir na sequência, que eu vou mostrar para vocês também. Essa daqui. A gente chama de Parece mona. agora, parece. A gente chama de mona. Repara que os instrumentos que eles estão usando, repara esses instrumentos que eles estão usando, em que dança aqui, em que música aqui que vocês usam esses instrumentos aí? O que... Samba, pagode, o quê? O violão, o cavaquinho. O cavaquinho é mais pro samba, pagode, o violino. Exatamente violino. isso. Exatamente isso. Essa dança é parecida com a samba e pagode de vocês. É parecido. Só que cantaram numa idioma diferente, mas é parecido, completamente parecido a samba e pagode de vocês. Tem muito a ver com vocês também. Tanto que eu já quando eu tinha visto aquela imagem, já ia falar, hoje eles estão dançando o pagode forró, o samba. É parecido. Tanto que eu já sei até movimentar o corpo aqui quando eu for pro samba. Agora eu vou falar um pouco sobre a cantora mais conhecida do nosso país, que ela canta essa música. Essa é a cantora mais conhecida internacionalmente. E o nome dela é Cesara Évora. Ela é da ilha de São Vicente, naquela ilha onde o carnaval é parecido com vocês. Então, ela é a cantora mais conhecida de Cabo Verde internacionalmente. Só que hoje em dia não. Ela já morreu. Ela morreu em 2011. Quando ela morreu em 2011, ela já tinha 70 anos. Ela morreu com 70 anos. 70 anos? Nossa, e 2011 era... acho que quando ela morreu, eu já estava com 2 anos. Você estava bem pequena, nossa. Ela é a cantora mais famosa. É a cantora mais famosa do meu país. Então, ela também era conhecida como diva dos pés descalço. Por que que diva dos pés descalço? Ela apresentava sempre nos palcos de pé descalço. Nunca usava sapato. Desde criança, ela nunca usou sapato. Descartava sapato. E como você tinha mesmo dito, sem sapato, eu esqueci agora o nome, que tem uma dupla que toda vez elas, quando vai cantar em show, fica assim, sem sapato, sem nada. Eu acho que é uma homenagem a ela. Eu acho que é. Ela é conhecida como diva dos pés descalços, porque ela sempre andava descalço. Eu gostei do cabelo dela. Bem diferente, né? Ela é bem popular aqui no nosso país, aqui no Brasil. É maravilhosa ela. Ela é maravilhosa. Eu gosto muito de ouvi-la. É um espetáculo, né? Um espetáculo mesmo. É bem Eu vou conhecida. pesquisar aqui o nome da dupla. Peraí. Então deve ser que ela é bem famosa. Então, bora pular para a próxima foto, se tiver, sei lá. Sim. Terminamos com ela. E tem uma música bem bacana aqui, não sei se o Ricardo vai pôr para vocês ou a outra aí, não sei, já esqueci o nome, desculpa. É a Monique. A Monique, Vou desculpa. compartilhar. Imagina. Esqueci o nome, desculpa aí. Então, isso foi um breve apresentação. Nós vamos escutar uma música dela? Mas antes de terminar, deixa eu falar um pouco. Então, isso foi uma breve apresentação que eu falei para vocês em relação ao continente africano, mais especificamente ao país de Cabo Verde. Sei que tem muito mais ainda para vocês aprenderem e conhecerem. Se vocês tiverem qualquer curiosidade, vão lá na internet. Tem bastante atores brasileiros que já visitaram os países da África, Cabo Verde, todos gostaram. Então, quando a gente não tem conhecimento em relação a um país, a gente não pode falar, a gente não pode julgar. Então, para a gente julgar, a gente precisa conhecer. E mesmo conhecendo, a gente não deve julgar, você está entendendo? Porque a gente só consegue enxergar um povo
com um olhar assim, mais humano, quando a gente começa a entender o sacrifício, a história daquele povo, o que ele passou para estar aqui, entendeu? Então a gente não deve julgar povos nenhum, mesmo que for da África, mesmo que for da Europa, mesmo que for do... A gente tem que simplesmente abraçar e acolher, porque aqui no Brasil a gente tem diversos povos, a gente tem muitos africanos. A gente fala, mas por que aqui no Brasil tem muitos africanos? Tem muitos africanos, sim, porque talvez foi aqui que eles enxergaram, de uma certa forma, uma oportunidade ou uma saída de tentar vir, ou de tentar fazer uma coisa diferente. É engraçado como a África é um país em desenvolvimento, não é um país desenvolvido, que nem o Brasil, que nem os Estados Unidos, que nem a China. É um país desenvolvido, tem povos ricos e tem povos pobres, sim, mas a maior parte da população é a população pobre, é a parte de pobreza que predomina. Mas aqui no Brasil é um país desenvolvido onde os alunos não pagam escola pública. É engraçado como nas Áfricas os alunos para estudar têm que pagar, mesmo nas escolas públicas. É muito engraçado isso. Isso eu acho muito engraçado mesmo. Porque no meu país, se você não tiver dinheiro para você pagar uma escola primária para o seu filho estudar, seu filho não vai estudar. É um país pobre que as escolas públicas deveriam ser liberais. Mas não, você tem que pagar para estudar. Enquanto que aqui no Brasil, não. Talvez isso foi o ponto que algumas famílias africanas viram para poder educar seus filhos, sei lá, de uma certa forma. Aqui no Brasil tem muitos africanos vendendo a roupa. Talvez na África eles não conseguem fazer isso para ganhar dinheiro, mas aqui não. Que eles conseguem vender a roupa na rua e ganhar dinheiro. Estão entendendo? Então, cada um enxerga uma forma diferente de poder driblar a sua vida, construir sua vida de forma que você enxergar as oportunidades. Vocês estão entendendo? Porque eu vou contar um pouco da minha história. Eu terminei o meu ensino médio, eu não tinha condições tipo, de fazer a faculdade. Então, eu tinha que escolher. Ou eu ia trabalhar para sustentar a família dentro de casa, ou eu ia ir para a faculdade, deixar a família passar na dificuldade. Porque eu não venho de uma família rica, com muitas condições de vida. Então, eu tinha que escolher isso. Então, eu tinha que sair para o mundo lá fora e fazer coisa diferente, tornar alguém e mudar a história de tudo. Vocês estão entendendo? Então, isso foi um jeito que eu encontrei de pesquisar um pouco sobre a África, trazer um pouco do conhecimento também que eu já tenho sobre a África, o meu país, para vocês, e ter muito mais ainda para vocês aprenderem, depois com a curiosidade de vocês vão na internet, vocês pesquisam, ver algumas coisas aí. E eu espero que eu consegui passar um pouco do que eu sei para vocês, do que eu já para vocês. Vamos assistir o vídeo agora para a gente finalizar, pode ser? Pode ser, eu acho melhor. Isso. Acho que tem dois, né? Tem a Cesária e depois tem a Maiara Andrade. Bota a Cesária. Soldado, coloca soldado. Vocês estão escutando? Não está saindo. Sim, não dá para escutar. E agora? Não dá para escutar, professor. Não dá. Não dá mesmo. Não dá. Está ali voltar.
Eu acho que... Qual é o nome desse vídeo? Peraí que a Pro vai compartilhar de novo. Daí eu dava para trocar com o cara. Não dá pra escutar. Não dá pra escutar muito bem. A para Mayra, então, que aparece um pouco mais claro. Agora sim. Muito bem. Bom, é isso, né? Eu achei... Aí, eu acho, Monique, aí a gente, né, Miguel? Acho que a Mayara Andrade, eles vão pesquisar em casa, né? Ilha de Achei Santiago. legal. Porque o áudio também não sai muito bom aqui, né? Mas deu pra gente Eu queria só falar... É que eu achei o nome da dupla que cantava de pé descalço. Ana Vitória. Então, assim, gente, a gente vai encerrar, porque já deu o horário nosso, a gente já passou, tá bom? Então, assim, Miguel, obrigado mesmo de coração, tá? Foi incrível o que você falou hoje pra gente. Com certeza aí, se você for no chat, né, todo Foi mundo gostou muito. Interessante, né? E aí, a gente quer agradecer aí você muito, obrigado mesmo, tá bom? Obrigado aos alunos, aos professores que estão presentes. Obrigado mesmo de coração. Foi, ó, show. O Nick aí mandou ver aí
de novo no PowerPoint. Muito obrigada, Tá? Miguel, obrigado, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Miguel. Obrigada, professor. Tchau, todo Prazer. mundo. Muito Obrigada, tchau. Obrigado, gente. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, Henrique, Camila. Nila. Tchau, Ricardo. Tchau, pessoal. Tchau, Miguel. Tchau. Valeu, Ricardo. Foi muito obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Muito bom, né, Ricardo? Foi ótimo. Miguel foi Nossa, ótimo. maravilhoso, né? Que aprendizado, nossa. E olha que ele nem Ficar é sentado, professor, hein, gente? dá vontade, Ricardo, ficar sentado ouvindo horas e horas, né? Horas, verdade. Muito bom. Então tá. Foi muito, Um beijo, uma Monique, ótima um beijo, escolha. Professor. Tchau, Tequinha. Tchau, Tchau, Joãozinho. pessoal. Tchau. Obrigada, parabéns para o pessoal. Beijo, parabéns aí, Ricardo. Parabéns, Monique. Professor. Foi um... Oi. Beijo, Leila. Fala, Jasmine. Nós já estamos saindo já. Depois a gente conversa, manda um zap, tá bom? Tchau.